Estamos de volta com o programa Soraya Vieira pela TV Petropolitano e hoje uma entrevista que eu estava assim bastante tempo querendo trazer, uma pessoa que para mim é referência na área de pediatria, que é da região do Alto Oeste, que é a doutora Caliane Mello, e tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais, que daqui a pouco ela vai falar sobre eles. Ela é casada também com o médico doutor Eduardo Aires, que faz a parte de ultrassonografia. Tem 2 filhos lindos, que eu já me apaixonei antes de conhecê-los pessoalmente, em virtude de todas as belezas que ela posta no Clube da Mãezinha e no seu Face particular. Então, Caliane, ela terminou na Faculdade de Ciências Médicas em João Pessoa, juntamente do seu marido, e hoje trabalha aqui na cidade de Pau dos Ferros. Muito prazer, Caliane, seja bem-vinda ao nosso programa, uma alegria grande trazê-la, que eu já estava com bastante vontade de conversar com você. Prazer é todo meu, queria agradecer pelo convite, é uma oportunidade única. E assim, dizer que estou bem feliz com o convite e por poder falar sobre o meu trabalho melhor para todo mundo, que ainda não conhece. Bem, na cidade, antes de você chegar, porque os 2 são médicos, então teve toda uma história. Eu sempre gosto de explorar dos meus convidados essa parte familiar, que para mim é uma importância fundamental para a sociedade. Então, você conheceu o seu Eduardo onde? Para começar esse trajeto de 11 anos de casamento, tá, gente? Bem nova desse jeito, com Dudinha aqui, muito linda, que daqui a pouco eu vou falar sobre ela, porque ela não deixa a desejar por nada. Filha de peixinho, peixinho é. Então, como foi esse encontro com o Eduardo? Então, assim, eu comecei a namorar com o Eduardo no ano de 2000, certo? E a gente se conheceu em Natal, pré-vestibular e tudo. Eu comecei ainda a cursar nutrição e ele farmácia. Só que eu sempre quis fazer medicina e ele também, mas acabou muito jovem, a gente nem tinha certeza do que queria realmente. Acabou os 2 trancando o curso e fazendo o cursinho e tendo essa proximidade maior. Aí, quando foi no ano de 2004, pronto, em 2003, final de 2003, eu fui aprovada no vestibular de Juazeiro e ele passou nas Ciências Médicas em João Pessoa. E logo em seguida, assim, semanas depois da minha aprovação, eu já soube que estava grávida e ficou um impasse grande. Como é que eu ia ficar em outra cidade, longe da minha família, longe do meu atual esposo e ele em outra cidade sozinho também. Mas aí eu consegui, eu estava grávida de Duda, né? E aí a gente conseguiu, através da prova de transferência, como eu tinha cursado ainda 4 períodos de nutrição, aproveitou as disciplinas iniciais e eu ainda consegui entrar na mesma turma que ele e ser colega de sala. Já pensou? Isso aí já foi o destino que Deus foi, usou. Duda fez isso para unir os pais. Olha aí, que coisa linda. Então, como foi ser mãe, estudante, tão jovem? Complicadíssimo, assim, eu não indico para ninguém, porque eu não tinha outra opção, eu jamais passou na minha cabeça em deixar minha filha com minha mãe ou com minha sogra, apesar de serem 2 mães, porque são pessoas assim maravilhosas, e eu confiaria de olhos fechados, mas acontece que eu ia me sentir muito mal por isso. Claro. Então, a gente decidiu levá-la, e era bem complicado, porque a faculdade de medicina exige muito do seu aluno, era período integral, e a única opção que nos restou foi colocá-la no berçário. Então, Duda, com 4 meses, já foi para o berçário, era menorzinha e tudo assim. E era muito complicado, porque eu passava o dia inteiro na faculdade, quando tinha um intervalozinho mínimo que fosse, a gente ia lá no berçário, brincava com ela. Os dois. E como a gente era da mesma turma, só tinha intervalo, só tinha horário livre quando o outro tinha também. Então não tinha essa. Eu tô com horário livre, eu vou lá vê-la e você vai depois. Não. Era quando dava para um que dava para o outro. E ele ajudava? Ajudava, era só nós 3. Porque assim, lá em João Pessoa, muito distante, minha mãe morando em Mossoró, minha sogra Vera morando aqui em Pau dos Ferros. Então, dificilmente elas iam lá, muito difícil. Então, não tinha ninguém, eu não tinha indicação de nenhuma babá, então a única opção era essa. E várias vezes eu chegava para buscá-la no berçário, morria de chorar, porque já tinha ido todo mundo embora. E tava a Dudinha sentada no colo do porteiro, comendo pipoca, que o porteiro comprava para ela. Mas assim, não me arrependo de nada. Acho que hoje ela ser independente, dela ser assim, desse jeitinho dela, muito dado assim com todo mundo, em virtude dessa independência que ela adquiriu forçadamente desde a primeira infância. Caliane, você disse que chegou aqui em 2010. Isso. Você acha que a chegada de Dudinha
foi importante para a escolha da pediatria, para você escolher cuidar de crianças? Assim, minha mãe conta que desde pequena não dizia nem que ia ser médica, eu dizia que ia ser pediatra. Sim. Eu sempre tive esse lado assim, mãezona. Sim. Tive meu sobrinho muito nova, minha irmã casou cedo também. E assim, eu sempre gostei muito do cuidar. Certo. Então eu sempre quis algo relacionado a essa parte do cuidar. E Dudinha só veio para somar. E quando eu fui mãe muito nova, eu tive que aprender, tive que fazer uma faculdade paralela de medicina, que foi a faculdade de mãe. E eu digo que muitas coisas que eu passo hoje para as mãezinhas, que são minhas pacientes, sim, são baseadas no meu dia a dia. Muito mais coisa que a pediatria, que a medicina não me ensinou, mas que como ser mãe, me deu muito mais sabedoria do que a própria medicina. Antes de falar sobre o Clube da Mãezinha, que é um trabalho que a doutora Caliane desenvolve no Instagram e no Facebook dela, que é um trabalho maravilhoso de informação para todas aquelas pessoas que estão tendo seus filhos pela primeira vez e também aquelas que já estão na segunda fase, são avós e vai. Eu vou deixar para o segundo bloco e vou passar para essa fofura, que é a filha de Caliane, que é Maria Eduarda. Ela tem 10 anos, mas desde os 8 anos que ela criou o blog da Duda. O blog da Duda, que é este que vocês estão vendo, ele já é um blog bastante acessado pela sua diversidade e tudo. E este ano ela transformou em revista da Duda. E como foi isso, Dudinha, que você teve essa ideia de criar todas essas informações, você tão jovem? Primeiro foi porque eu quis fazer o blog só para meus amigos, minha família ver. Aí depois que eu fui vendo que ele ia sendo mais visualizado a cada dia, eu fui levando mais à frente e postando mais coisas. O que foi que te trouxe de importância nesse período todo? O que mais te chamou a atenção, assim, que você melhorou muito, que pode até ter refletido na escola? Antes eu não era muito boa na produção textual e com o blog me ajudou muito para produção textual. Até meus professores gostaram muito da ideia. E teus colegas de turma, eles acompanham a revista da Duda? Alguns sim, outros não. Aí o teu look, assim, geralmente é você que escolhe, você tem aquela tendência de gostar, o seu cabelo, tudo isso? Maquiagem também? Sim. Sim. Adoro. Muito bem. Me diga uma coisa, um trabalho que eu vi que você fez na Páscoa, como foi esse trabalho da Páscoa? Foi assim, eu percebi que muitas crianças na Páscoa não tinham condições de comprar chocolate e fiquei com pena, assim. Aí arrecadei várias caixas de chocolate, minha família, meus amigos, um monte de pessoas doaram. Aí, quando eu fui arrecadando, eu fiz umas sacolinhas e doei para a escola pública aqui em Paulo Ferro, que é o PET. Doei, que até uma professora minha do ano passado trabalha lá, que eu já conheço muito. Aí, ela me ajudou também e foi assim. Duda, eu acho lindo esse seu comportamento, assim, você é uma fofa, eu acho você linda. E seu irmão também, com esse jeitinho, assim, são pessoas educadas e tudo isso. A internet te ajuda também na escola com relação a isso? Mais ou menos, porque... Você tem tempo disciplinado com relação ao horário? Você tem horários para isso tudo? Sim. Às vezes eu só posto no blog à noite, porque não tenho muito tempo de tarde, porque de tarde eu dedico mais para os meus estudos e para as atividades de educação. Tipo, eu faço balé, natação, dança, eu ainda faço um curso de inglês, que é o FISC, e só tenho tempo de postar à noite. Mas não é lindinha, minha gente? Agora convide as pessoas para acessar o Instagram. O Instagram, o nome é Dudinha_MCA. Sim. E o nome do blog é www.arevistadaduda.blogspot.com.br. Mas é uma lindeza tudo isso. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem esse trabalho de Dudinha. Vale a pena. Bom gosto, moda, tudo isso você pode ver, acompanhar com a qualidade
E com essa inteligência mirim que, já disse, filho de peixinho, peixinho é. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo. Daqui a pouco, não saiam daí. Nós temos muito mais coisa para tratar com a doutora Caliane, que é uma pediatra que atende aqui na região do Alto Oeste. Já já eu volto. Não saiam. Estamos de volta com o programa de Soraya Vieira pela TV Metropolitano. Hoje, com uma linda entrevistada, a doutora Caliane Melo, pediatra da cidade daqui de Pau dos Ferros, que atende na região toda, mas também trabalha em Itaú, né, Caliane? Como é seu trabalho lá? Lá em Itaú, eu faço a parte de medicina de saúde da família, tá? E eu atendo lá todos os dias, segunda a quinta, pela parte da manhã, período integral até quando tiver paciente. Certo. E as terças-feiras são dedicadas às crianças. Então, assim, eu também trabalho a parte de pediatria lá. Pois é, essa questão da pediatria no serviço público, que nós sabemos que existe um déficit muito grande de pediatra no estado. Outro dia eu vi uns dados impressionantes pela Sociedade de Pediatria daqui do Rio Grande do Norte, onde constata que em Natal mesmo tem ausência de pediatra. Imagina aqui na região do Alto Oeste que como seria importante para que essas crianças pudessem ter um acompanhamento melhor. Então, nesse caso, o que seria, qual a importância, vamos dizer assim, de um acompanhamento pediátrico? Certo, é importantíssimo esse acompanhamento. E assim, a cidade de Itaú, ela está sendo pioneira no que diz respeito ao atendimento de pediatria público, certo, que a gente não vê em nenhuma cidade aqui por perto, na parte ambulatorial. Isso. Eu não digo no que diz respeito à urgência, que aí toda cidade que tem um hospital, geralmente tem um plantonista pediátrico. É para ter. É para ter. Em relação à falta de pediatras, infelizmente, pela baixa remuneração, isso desestimula os recém-formados a querer se especializar na área, porque não é bem valorizado. Então, só fica quem gosta mesmo, quem tem amor pela profissão e tudo. Em relação ao acompanhamento da criança, hoje em dia a gente vê uma discrepância, assim, discreta não, até grande. Porque as mães que são mais orientadas, elas buscam mais o atendimento da puericultura, que é aquele acompanhamento, onde o bebezinho ele é mensalmente acompanhado pelo pediatra, pelo exame físico geral, as orientações mensais, que o desenvolvimento ele muda repetidamente a cada mês, assim, drasticamente. Então as mães ficam desesperadas, de um mês para o outro, o bebê é outro ser. E na parte pública, infelizmente, as mães só tendem a procurar, no caso de uma urgência, uma febre, uma gripe, alguma coisa assim. E a gente está buscando colocar isso agora na cidade que eu trabalho, na rede pública, colocar esse acompanhamento e trabalhar já isso. E as mães já estão indo, fazendo a puericultura mensal e tudo, no dia dedicado às crianças. Certo. Isso é um trabalho importantíssimo, essa questão de ir ao pediatra, porque talvez descobrir muitas doenças precocemente seria com certeza. Fatores. E uma das doenças assim que a gente descobre é só pelo fato de você acompanhar o desenvolvimento da criança. Uma época que, por exemplo, aos 7 meses, 8 meses, que já é para a criança começar a sentar. Uma criança que não sustenta o pescoço nessa idade. Então, assim, tem doenças que dá para se detectar precocemente se o desenvolvimento for acompanhado direitinho. Quando você não tem esse desenvolvimento bem acompanhado, ou foge aos nossos olhos, ou não é nem acompanhado pelo enfermeiro no PSF, através do CID, do crescimento. Então, a criança fica solta. Às vezes vai detectar um problema que muitas vezes não tem muito nem o que a gente fazer pelo atraso do diagnóstico. Com certeza. Mas eu gostaria eu deixei só o segundo bloco para falar com a Caliane sobre um trabalho que ela realiza pelas mídias sociais, que para mim é fantástico. É um trabalho de cidadania, é um trabalho de amor, que está bem claro, acessível às pessoas. Então ela disponibiliza do seu tempo para dividir o que é mais importante para um profissional, que é o seu conhecimento. Então, doutora Caliane criou o Clube da Mãezinha. Como foi a ideia? O Clube da Mãezinha é um Instagram, como vocês podem ver aqui, o Instagram, que ela traz informações de pediatria, das doenças. Como foi a ideia de você começar a trabalhar com as mídias sociais, doutora Caliane? Então, assim, devido à demanda das mães no consultório e tudo,
no dia a dia a gente ia orientando como era que ia fazer a introdução alimentar, ou das doenças em gerais, algumas dicas elas são muito generalizadas. E eu sentia necessidade, muitas perguntavam, doutora, como é que faz isso? Como é que prepara? Como é que eu vou começar a dar comidinha pro meu bebê e tudo? Então, assim, eu pensei mais nas minhas mães do consultório e eu não sabia que ia ter essa dimensão tão grande. Então, de início foi para elas o projeto, para as mãezinhas que eu acompanho durante o consultório, para que elas pudessem se ver de inspiração, eu postar uma receitinha lá que eu estou preparando para o meu bebê, ensinando como faz, porque é muito complicado para mim ter que em toda consulta tá dizendo, olha, você vai fazer a papinha assim, assim. Eu dou uma visão geral e digo, ó, siga lá no Instagram, siga lá no Face, eu estou postando diariamente receitinhas e tudo assim, e elas adoraram, porque aí, além de compartilhar essa parte culinária que eu adoro, eu compartilho também as minhas experiências como mãe, tá? E são muitas, né? Que eu tenho dois filhos, assim, totalmente em faixas etárias bem diferentes. Eu tenho a Duda entrando na adolescência, pré-adolescência, então são outros problemas que eu relato bastante também. E tem o Pedro, que eu tô postando desde que ele nasceu, da minha angústia, dos dias que ele passou na UTI. E muitas mães se identificam com isso, muito mais até assim do que eu postar simplesmente uma doença, porque isso aí é muito fácil de ter acesso. Mas quando eu posto a minha realidade, qual foi a minha experiência, elas se encantam mais e elas compartilham mais. O que mais me chama a atenção é o PJ se adaptar totalmente, porque eu já sou toda íntima dele, PJ, porque eu vivo curtindo PJ. Então, o PJ ele se adaptou totalmente a essa realidade virtual, faz caras e bocas lindas de se ver. Como foi isso? Vamos mostrar uma foto de PJ para que vocês tenham uma ideia dessa fofura que é e faz todas essas caras e boca para a mãe. Lindo. Então, assim, meus filhos têm que gostar de foto. Eu não gosto muito de estar por trás das câmeras, nem de foto. Estou muito envergonhada aqui. Mas meus filhos têm que gostar, porque eu adoro fotografá-los. E eu acho assim que passa muito rápido. E os pais têm que curtir mesmo, tem que fotografar, porque passa muito, muito rápido. E o Pedro, eu digo sempre, eu tenho 2 filhos totalmente diferentes. Eles são parecidos fisicamente, mas eles são 2 personalidades totalmente distintas. Duda é o meu exemplo que eu tento trabalhar todo dia em relação à alimentação, que ela não segue o que a mamãe recomenda. De Duda, você vai fazer eu perder meus pacientes, porque ela não quer seguir de jeito nenhum. Tá entrando na fase da adolescência aí que tá complicado. Isso. Já Pedro, não. Eu estou mostrando que a alimentação saudável infantil deve ser começada justamente ao nascimento. Então, o incentivo ao aleitamento materno, a introdução precoce aos alimentos funcionais à criança e tudo isso, estimula e desenvolve a criança muito rápido. E ele é adaptado assim, porque é feito de uma forma espontânea, natural, sem forçar ele. É o dia a dia dele, assim, e acaba que já contagiou a casa. Eu estou trabalhando e a babá manda, olha o que é que Pedro está fazendo aqui. Aí manda os vídeos dele, o pai, se eu estou no consultório e ainda não chega em casa, o pai, olha, Pedro está ali esperando, está fazendo isso. Então, assim, é muito legal, porque todo mundo participa. Verdade. Caliano, o que mais também me agrada no seu trabalho nas mídias sociais, que você trabalha de forma com simplicidade. Você trata exatamente essa questão das receitas, importante, porque realmente fazer a comida correta é você estar cuidando da saúde. Então, quando você vai para a cozinha, você mostra todo aquele encantamento de uma forma tão simples. E como é ser mãe, dona de casa, mãe de PJ, mãe de Eduarda, esposa, para trabalhar tudo isso? Eu tenho uma coisa assim, uma frase que minha mãe sempre fala: tempo é preferência. Quando a gente tem a preferência de querer fazer uma coisa bem feita, a gente arranja tempo, hora, minuto. Então, assim, eu me dedico porque eu gosto. Sim. Eu faço por amor aquilo. Então, por exemplo, durante a semana eu oriento a babá, explico como ela deve fazer a comidinha dele, tudo isso. Mas eu chegando em casa eu também preparo. Fim de semana ele é só meu. Aí eu já abandonei plantão, não adianta me chamar. Fim de semana eu sou só dos meus filhos em tempo integral, meu plantão é com eles. Certo. Então, assim, é por questão de dedicação. E eu tenho que mostrar que justamente isso, não existe falta de tempo. Para você ser mãe, você tem que arcar com as consequências, e a consequência principal dessa é você dar atenção. Porque um filho que não recebe atenção da mãe, principalmente, ele vai ser uma criança que vai ter muitos problemas no futuro. Mãe tem que fazer a comidinha assim, tem que aprender a cozinhar assim, tem que sentar no chão para brincar, tem que ter tempo de escutar, morta de cansada, mas tem que estar lá, tem que revisar a matemática para voltar a ensinar filho quando tira nota perdida. Então, assim,
é dedicação. E eu acho que dedicação é sinônimo de amor quando você abre mão de certas coisas. E, por exemplo, eu não deixo jamais de estar com meus filhos para, sei lá, estar no salão, estar fazendo outras coisas. Assim. Então, a prioridade são os meus filhos, com certeza. Você acha que essa é a receita de filhos saudáveis? Porque a gente sabe que tem crianças que são que a família vive ausente. E isso que por isso que é importante você reforçar isso aí. Essa questão da falta de amor talvez traga algumas dificuldades de relacionamento dessas crianças trabalhosas na sala de aula, enfim, algumas coisas que você não tem total relação. Isso aí você pode buscar na psicologia que explica direitinho. A falta de afeto, de carinho, reflete totalmente em traumas futuros com a criança. E você pode prestar atenção em crianças que, às vezes, elas são mais retraídas, são mais, assim, inibidas, elas são tímidas, elas tá faltando um pouquinho de atenção. Crianças que tiram nota baixa, geralmente, você tem que estar indo atrás para saber o que é que está acontecendo. E, às vezes, é por falta de atenção, sim. Kaliane, das postagens que você fez, qual que deu o maior impacto, assim, que você percebeu que teve mais dúvida das mães? Porque são inúmeras que você já fez, mas teve uma que você disse, essa daqui chamou mais atenção. Do que foi? Não, assim, várias. As receitas sempre bombam, né? Sim. Como usam na linguagem. Bombam, sempre bombam. Então, assim, outras coisas que bombam bastante é quando eu posto os vídeos de Pedro comendo legumes sólidos, porque as mães não querem acreditar que criança sabe mastigar sem ter dente. Elas querem partir para a velha papinha, mas não existe isso, pode comer. Mas uma que eu postei recentemente gerou muita polêmica, que foi em relação a amamentar. Sim. Porque eu postei, era como se fosse uma sátirazinha que dizia que mães que se acham melhores que outras porque amamentam. Sim. E assim, realmente, são super mães as que conseguem amamentar os 6 meses, mas existem outras mãezinhas que por problemas de saúde, por serem mães adotivas, por serem pais adotivos, casais que têm filhos adotivos, e assim, não tem esse prazer, essa maravilha que é amamentar, mas são tão mães quanto as que amamentam. E aí gerou uma polêmica grande, que teve quem defendesse, assim, mas eu não quis dizer, eu sou totalmente a favor da amamentação, amamentei meus 2 filhos o quanto eu pude. Duda amamentei mais, Pedro amamentei um pouco menos porque eu adoeci com 2 meses, tive um problema bem sério de saúde. E assim, eu não sou menos mãe de um nem de outro por causa do tempo de amamentação, é isso que eu quero dizer. Isso. Infelizmente acontecem alguns problemas que algumas mães são... E assim, o que faz a pessoa ser mãe é a atenção. Não é o tempo de amamentação. Aí foi essa polêmicazinha que gerou e eu acho que essa polêmica até é bom porque desperta, né? Despertou, deu uma sacudida. E assim, eu sou tão a favor da amamentação, eu incentivo as mães da puericultura. As que conseguem os 6 meses de amamentação exclusiva, geralmente eu premio com um presentinho, um certificado de 6 meses de amamentação exclusiva. Teve um exemplo essa semana da mãe de José da Penha. Ela tem 42 anos, então seria uma mãe já idosa, pelos parâmetros ginecológicos. E ela amamentou os 6 meses exclusivos, chegou lá morta de orgulhosa. Doutora, olha aqui, consegui, mas agora eu não aguento mais, vamos ver se bota alguma coisa. Esse tipo de motivação você faz? Faço bastante e até onde der, não, doutora, eu não estou mais aguentando, eu vou ter que voltar a trabalhar, me ajude. Tem outras mãezinhas que eu incentivo o desmame para deixar em casa estocado, para não deixar totalmente o leite materno. Mas, assim, geralmente, a gente incentiva bastante. Verdade. Qual a doença mais comum nesse período que você, assim, a que você mais orienta a mãe para ter dado uma dica que você, no em geral? Qual período, assim, dos recém-nascidos? Atual, aqui. Sim, tá chovendo, né? As viroses, assim, então tá tendo vários tipos de viroses simultaneamente. Tá tendo as viroses respiratórias, que são as gripes, como os resfriados, que aí são muito fáceis do contágio devido às crianças terem um contato muito íntimo entre as outras, principalmente nas escolinhas. E tá tendo as viroses também intestinais, as enteroinfecções. E assim, são as duas que preocupam mais as mães, porque a parte respiratória, muitas crianças, por terem problemas respiratórios, cansam rapidamente. E a parte intestinal, porque podem desidratar. Então, são as duas, assim. Em relação à dengue, é um problema epidemiológico nacional. Então, assim, a gente tem que estar sempre reforçando, eu oriento sempre, tudo assim. Mas as que as mães chegam mais desesperadas é quando partem para a parte da dispneia mesmo, do esforço respiratório e também da desidratação.
Então, vamos convidar a todos para conhecer o Insta Clube da Mãezinha, da doutora Caliane, o blog, revista da Duda, para que todos possam conhecer, tá aqui, que vocês vão ver essa lindeza, acompanhar. E gostaria que você deixasse sua mensagem final para os nossos telespectadores. Assim, é o que eu sempre falo para as mães, mãe, não só mãe no sentido de gerar, mas mãe de cuidar, é tempo e é dedicação. Se você tem um filho, cuide dele desde o momentinho que ele está na sua barriguinha e tem o máximo de atenção que você puder dar, porque isso vai fazer uma diferença grande no futuro. E a atenção não é só estar ao lado, mas é estar presente, de verdade, ao lado dele, para que ele se sinta seguro e cresça uma criança saudável. E eu gostaria de agradecer essas duas fofas, deixar para a região, para vocês que acompanham o nosso trabalho aqui de Pau dos Ferros, um buquê com as flores perfumadas dos nossos desejos de felicidade e que possam aproveitar bastante todas as informações que a gente tem trazido. O nosso programa vai trazer bem mais novidades, nós estamos iniciando e eu digo que a luz do bem é a luz que clareia o mundo. Até o próximo programa.